Vamos que vamos nessa nossa preparação para a segunda fase da FUVEST, para conquistar essa tão sonhada vaga aí na universidade. Hoje eu estou liberando mais uma questão do meu curso Como Responder Questões Discursivas, uma questão da prova do ano anterior da FUVEST aí. Presta bem atenção no método que você tem que seguir para responder essa questão de forma clara, direta e objetiva. Vai lá! Ok, aqui nós temos uma questão da FUVEST, né? Um fragmento de texto aí, chamada Reinvenção da Vírgula, e em cima desse texto nós temos duas perguntas. Então vamos por parte, vamos começar com a letra A, como eu sempre oriento vocês, a gente começa pela pergunta, tá? A pergunta diz o seguinte, ó, qual o sentido da palavra espeta destacada no texto e qual o efeito que ela produz? Então, ao ler anteriormente a pergunta, eu já tenho um direcionamento na leitura do meu texto. Vamos para o texto agora? Olha só. No começo de 1902, Machado de Assis ficou desesperado por causa de um erro de revisão no prefácio da segunda edição de suas poesias completas. Dizem que chegou a se ajoelhar aos pés de Garnier, implorando para que o editor tirasse o livro de circulação. O aristocrático e impoluto Machado, quem diria? Mas a gralha era mesmo feia. O tipógrafo trocou o E por A na palavra cegara. Trocou o E pelo A, vocês já imaginam o que deu, né? O revisor deixou passar, e vocês imaginam no que deu. No nosso caso, o erro não foi nada demais, nem erro foi, para falar a verdade, apenas um acréscimo besta de pontuação, talvez dispensável, ainda que de modo algum incorreto. Vai o revisor, fiel à ortodoxia da gramática normativa, e espeta, olha onde aparece a palavra espeta, que tem lá na pergunta, ó, e espeta duas vírgulas para isolar um adjunto adverbial deslocado. Coisa de pouca monta, diria alguém, mas suficiente para o autor sair bradando aos quatro ventos que lhe roubaram o ritmo da sentença. Um editor experiente traria um cafezinho bem doce a conter o ímpeto dramático do autor de primeira viagem. Talvez caçoando, deixa de onda, a lembrá-lo, valha-me Deus, que ele não é nenhum bruxo do Cosme Velho. Bruxo do Cosme Velho é um apelido que se dá a Machado de Assis. E assim lhe cortando as asas antes do voo. Vejam, a pergunta, gente, e é aí que eu sempre chamo a atenção, você tem que tomar muito cuidado na interpretação da pergunta, entendê-la corretamente. Observem que a pergunta está dividida em dois tópicos. Primeiro pergunta assim, qual o sentido da palavra espeta? Isso é uma pergunta destacada no texto. E depois, e qual o efeito que ela produz? Tá? Aqui você tem um exemplo de resposta inadequada. Não sei se você conseguiu perceber qual é a inadequação. Olha só. Espeta está no sentido de coloca, indicando que o revisor colocou duas vírgulas para isolar um adjunto adverbial deslocado. Veja, a primeira parte da pergunta foi respondida. Qual o sentido da palavra espeta? Coloca, né? O sentido de colocar alguma coisa. Tá? Mas a segunda parte da pergunta, qual o efeito que ela produz, não foi respondida. Observe que ele apenas indicou a função dessas vírgulas colocadas ali, não o efeito que a palavra espeta produz. Por isso a resposta está, no mínimo, incompleta. Um exemplo de resposta adequada seria isso aqui, ó. No trecho, a palavra espeta tem o sentido de coloca, põe, acrescenta. Não precisa colocar mais de uma, só coloca, estava bom. A escolha de espeta, contudo, expressa metaforicamente o desagrado do autor com a alteração feita, podendo dar a ideia hiperbólica, exagerada, de que a intervenção foi uma violência contra o texto do autor, a ponto de chegar a doer neste ou naquele. Tá? Espetar, né? Provocar dor. Então, aqui sim você tem uma resposta completa, uma resposta que atende ao que foi pedido no enunciado. Beleza? A letra B diz assim, ó, explique o significado no texto da expressão cortando as asas antes do voo.
Observe o que eu destaquei, o que eu grifei ali, ó. Explique o significado no texto dessa expressão cortando as asas antes do voo. Olha um exemplo de resposta inadequada. Essa expressão tem o sentido de podar, cortar uma ação na sua origem, evitando que ela se concretize. Ao cortar-se as asas de um pássaro, evita-se que ele voe. Parece perfeito, não parece, gente? Você olha para essa resposta e fala, mas está correta. Mas olha a pergunta. Explique o significado no texto. Na verdade, essa resposta aqui inadequada, ela responde o sentido da expressão cortando as asas antes do voo de uma maneira geral. Não no texto. No texto tem um sentido específico. Tá? E aí a resposta adequada seria isso aqui, ó. A expressão cortar as asas significa cercear a liberdade. E aí é aquele sentido global, né? No trecho em questão, ela equivale à ideia de que o autor tem o seu direito de reclamar contra a alteração cerceado ou impedido. Isso porque ele não é um bruxo do Cosme Velho, ou seja, ele não é um autor da excelência ou da importância de Machado de Assis. E, portanto, não tem o direito de exigir que um revisor não altere o seu texto. Aí sim você tem uma resposta adequada ao que foi pedido. Ó, explique o significado no texto. Você pode até usar, né, o sentido geral da expressão cortando as asas do voo, mas tem que mostrar que efeito isso tem dentro do texto. Referir ao uso dessa expressão dentro do texto. Beleza? Eu vejo você na próxima questão. Um abraço!